Bom dia, então nós vamos começar a reunião de julgamento do mês de julho de 2020, e hoje nós estamos começando a sessão de julgamento do dia 6 de julho, parte da manhã. Contaremos em todas as sessões, durante toda a reunião, com a presença do conselheiro André Pinto, que vai ocupar, nós temos uma vaga, de conselheiros contribuintes, ele vai ocupar essa vaga durante toda a reunião de julgamento de julho. Então, vamos começar o item 1 da pauta, lembrando, só para deixar os microfones desligados, para deixar só a conselheira, na hora da votação, todo mundo liga, que a gente antecipa isso daí. O item 1 da pauta foi um processo de João Francisco Pereira, da relatora Andréia, que saiu por vistas do Dr. Cleberson na última reunião. Quer lembrar a gente aí, Andréia, do que se tratava? Eu acho que eu lembro. Pode falar. João Francisco de Meira. Esse processo é referente a imposto de renda pessoa física, exercício de 2008. Foram apuradas as infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Com relação aos depósitos bancários, o contribuinte ele se insurge apenas com relação à própria presunção legal, e afirma também que o fato gerador ocorre em cada mês do ano calendário e não no final dele. Então, eu esclareço que é cabível a tributação com base na presunção definida em lei e que a presunção admite prova em contrário a partir da comprovação da origem dos depósitos. Cito a súmula número 2 do CARF, e quanto à alegação de que o fato gerador ocorre em cada mês do ano calendário, e não no final dele, eu cito a súmula número 38. Então, nesse ponto, eu entendo que é avançamento. Com relação à omissão de rendimentos recebida por pessoa jurídica, a fiscalização ela inicia a verificação dos depósitos bancários, constata que parte dos depósitos foram comprovados, através dos contratos de mútuo, portanto, ela afasta a presunção com relação a isso. No entanto, esses valores recebidos através dos mútuos foi caracterizada a omissão de rendimentos, tendo em vista a desconsideração dos mútuos e a caracterização de todos esses valores recebidos como prolabore. O fundamento da acusação fiscal para determinar que houve essa omissão de rendimentos foi a descaracterização do mútuo, principalmente por conta da temporalidade e o fato do contrato social estabelecer retirada mensal para os administradores. Eu encaminho meu voto pela procedência do pedido, tendo em vista que existem contratos de mútuos firmados com indicação de pagamentos através de compensação na distribuição de lucros, foi feita a efetiva entrega dos recursos mutuados da empresa ao sócio, existem registros contábeis na empresa, o mútuo consta na declaração de rendimentos com o registro da operação, houve posteriormente a compensação com a distribuição de lucros, os contratos sociais rezam que a retirada mensal de prolabore será deliberada em reunião de sócios da empresa, portanto não é obrigatória, e não teria como caracterizar todo o valor recebido como prolabore, até porque poderia ser caracterizado até como distribuição de lucros, adiantamento. Então, eu não vejo como afastar essa natureza jurídica de mútuo, desses valores em debate, razão porque considero insubsistente a acusação fiscal nesse ponto. Foi dessa forma que eu encaminhei o julgamento. Tá. Ok, obrigada. Doutor Cleberson? Pois não. A doutora Andréia, ela destacou os pontos relevantes, no seu entender, para deferir parcialmente o pedido do recorrente, quanto à última infração, a segunda infração, que é a omissão de rendimentos da pessoa jurídica. Eu destaco aqui um ponto, para mim, bastante relevante, que a fiscalização, ela, no relatório fiscal, ela narra
que esses valores, a título de empréstimo, a título de mútuo, eles foram dados também, esse numerário foi dado também a outros 2 sócios da empresa, em datas, valores e periodicidade semelhantes. No caso, Marcos Antônio Estelita de Salvo Coimbra e Milton Marques do Nascimento Filho, além do recorrente João Francisco de Meira. Na época, na última reunião eu não me recordava, mas com o pedido de vistas eu fui analisar o processo com mais calma e localizei que, em relação a Milton Marques do Nascimento Filho, doutora Andréa, nós julgamos, a nossa turma julgou o processo dele por meio do acórdão 5611, 5.611, de 4 de julho, na sessão de 4 de julho de 2018. É o processo 15.504, 723, 335, 2012, 48. Na época, nós enfrentamos essa situação da omissão de rendimentos com base nessa suposto empréstimo. E por unanimidade, nós mantivemos o voto do relator, por maioria nós mantivemos o voto do relator pela manutenção do lançamento, inclusive a multa qualificada, com exceção do Dr. Raide, que na época afastou a multa qualificada. Tá? Ele era o relator. Relator, se eu não estou enganado, podemos abrir o... Qual é o acórdão? Me fala. O acórdão é o 5.611. O relator era o doutor Francisco Ricardo. Não quero dizer que não possa ter havido mudanças, alteração de entendimento. Porém, é necessário se reportar, né, fazer uma leitura, ou se recordar daquele caso, para que possamos ter decisões congruentes. Se forem diferentes, ao menos que haja uma justificativa para tal. Naquele caso, a própria doutora Andréa acompanhou integralmente o voto do relator. Pois bem, feito essa parte, eu prossigo aqui na análise desse processo. Nós temos a declaração de imposto de renda da pessoa física, folhas 49 a 58, que, como bem a doutora Andréa relatou, é informado nessa declaração uma dívida, um ônus, em relação a esse empréstimo. Porém, a fiscalização destaca que nessa declaração não há nenhum rendimento ou tributável declarado, ou o rendimento declarado é ínfimo, é irrisório para a manutenção da pessoa durante o ano. Esses sócios são administradores da empresa. Eles exercem uma função na empresa. O contrato de mútuo, os 2 contratos de mútuo, já que os empréstimos foram, o valor relativo aos empréstimos são relativos, o valor é relativo a 2 empresas que o recorrente é sócio, a Fox Mercado Pesquisa e Projetos e a Fox Opinião Pesquisa e Projetos. Essas empresas, ele é sócio como pessoa física, mas também a maior parte, o sócio majoritário é em uma empresa do grupo, e ele, no caso, é sócio dessa empresa do grupo também. Esses contratos de mútuo estão nas páginas 261 a 262. Se nós formos olhar esse contrato de mútuo, está na página 261 e 62, o contrato de mútuo diz o seguinte na cláusula 4,
os créditos a favor do mutuante, que no caso são uma das empresas, será objeto de compensação quando da distribuição dos lucros. Então, eu não vejo aqui, o primeiro ponto que eu chamo a atenção nesse contrato é a temporalidade. Não existe um termo certo, futuro e certo, para a quitação desse mútuo. Ele é incerto. Ele está sujeito a uma situação que pode ou não acontecer. Quando da distribuição dos lucros haverá compensação. A doutora Andréia destacou que na contabilidade aparece uma compensação de R$ 1.637.500 em relação à Fox Opinião Pesquisa, um lançamento de 31 de dezembro de 2010. Esse lançamento foi analisado pela DRJ. A DRJ disse que esse lançamento teria pouca força probatória, porque já foi após o início da ação fiscal. E eu digo mais, há essa compensação da Fox Opinião Pesquisa. Em relação à Fox Mercado, que o recorrente também recebeu valores. Isso foi compensado em algum momento? Ou como não teve lucros, não teria lucros, simplesmente nunca vai ser compensado. Que espécie de empréstimo é esse, de mútuo é esse, em que o pagamento, a restituição do dinheiro, ela pode nunca ocorrer na própria previsão do contrato. Não é por inadimplemento. A própria previsão do contrato diz que pode nunca ocorrer se não houver lucro. Chama atenção também para um demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados que está na página 538 do processo, dos autos. Vamos olhar a 538. Nós temos um demonstrativo, temos a Fox Opinião, Fox Mercado, e temos a Fox Populi também, que é uma empresa maior, que tem participação, também tem participação dos sócios, do recorrente, e ela participa também da composição da Fox Mercado e Fox Opinião. Isso em 2007. Veja, então, como, nesse demonstrativo, produzido pelo próprio interessado, a Fox Opinião, o recorrente, tem uma participação de 0,01%, e na Fox Mercado, 0,10%. Isso já chama atenção para aquela compensação de lucros em 2010 de 1.600.000. Se admitirmos que a compensação, a distribuição dos lucros, ela obedece à participação proporcional do recorrente, esse 1.600.000 representaria 0,10%, no máximo, do lucro do período. Isso precisaria, com certeza, uma análise mais aprofundada da contabilidade para entender essa compensação de 1.600.000 para um sócio que detém apenas 0,10% da participação da empresa, considerando que a distribuição dos lucros, segundo o contrato social, seria feita proporcionalmente à participação das cotas societárias. Nesse demonstrativo, página 538, observe que a Fox Opinião, ela, por esse demonstrativo, que é corroborado também por lançamentos no livro diário, que tem as cópias, livro diário, livro razão, não são cópias completas, são cópias de algumas contas no livro razão, e no livro diário há o lançamento individualizado, né? Mas observe em relação à Fox Opinião, que apurou lucro líquido do exercício em 2007. Veja ali, lucro líquido, R$ 1.392.000. Então, o lucro líquido já tinha um saldo de lucro de 2.900.000. Com o lucro líquido do exercício, 4.400.000.
Por que não houve compensação, alguma compensação nesse ano, em relação à Fox, opinião? A Fox Mercado, ela tinha saldo de lucros também, 4 milhões e 800, e teve prejuízo nesse ano. Então, reduziu o saldo de lucros para 3 milhões e 400. Então, todas as empresas tinham saldo de exercício anterior de lucro. E uma delas, inclusive, teve lucro no próprio exercício 2007. Mas, assim mesmo, a empresa, ela estava emprestando, na forma de mútuo, dinheiro para os sócios, valores semelhantes, mesmo período, ao longo do ano, sem nenhuma compensação. E, principalmente, com a finalidade de emprestar esse dinheiro, de fazer um mútuo com a empresa. Qual a finalidade? Não distribuir. Seria uma antecipação de lucros? Se entendemos que é uma antecipação de lucros, isso, e depois se compensa, está se criando uma nova realidade para o direito tributário, em que eu posso fazer uma compensação, posso admitir uma compensação de lucros em período diferente da apuração. Ou seja, eu recebo uma antecipação em 2004, 2005, 2006, 2007, apuro ou não apuro o lucro, mas lá no final de 2010 eu posso compensar, pois isso é empréstimo, é mútuo. Isso é um desvirtuamento total do sistema tributário. É um desvirtuamento total. Não vejo como considerar essa operação como mútuo, dada todas essas características de distribuição, de pagamento aos 3 sócios em valores, em mais de uma oportunidade, valores iguais, no mesmo período, mantendo uma periodicidade, ou seja, a empresa recebia um valor, ela pegava esse valor, dividia pelos 3 sócios, e dizia, isso é mútuo, me pague quando tiver lucro. O contrato de mútuo não tem um termo certo para pagamento, para restituição do bem. O que é uma característica do mútuo é ter esse termo certo, um prazo definido, que eu digo, nesse momento eu devo restituir o mútuo. Se eu não cumpro, há um inadimplemento e está passível das sanções previstas no contrato para reaver o dinheiro emprestado. O demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados demonstra que uma das empresas teve a ter lucro no exercício. E ambas, em 2007, tinham saldo de lucros acumulados, embora uma delas tenha prejuízo. Isso pode ser visto no livro, temos o livro Razão, conforme eu já disse, nas páginas que a doutora Andréa até citou, 454, 461, inclusive há lançamentos, pelo histórico de lançamentos, por exemplo, no livro Razão da Fox Mercado, Pesquisa e Projetos, o histórico é pagamento de adiantamento. Ou seja, a empresa, ela utiliza o subterfúgio, aparentemente, de entregar dinheiro para o sócio, como se fosse um adiantamento de um lucro que não existe. E quando existir no exercício, num exercício qualquer, eu compensaria. Isso na teoria. Na teoria. Porque em 2007, como eu disse, tem lucro numa das empresas. Nesse sentido, então, presidente, eu vou encaminhar meu voto para divergir da doutora Andréa, entendendo que está muito claro aqui, que houve uma estratégia
ilícita, uma estratégia ilícita aqui de denominar de mútuo o que não é mútuo. Que não é mútuo. E principalmente porque, para não a empresa, o sócio exercendo atividade de administrador, conforme o contrato social, ele não recebia nenhuma parcela pelo trabalho, e esse não recebimento foi transformado, a empresa se criou um artifício, as partes, para que isso fosse tratado como mútuo, quando na realidade seria a próprio valor, né, como retribuição pelo trabalho na empresa. Para divergir, então, para manter o lançamento nessa parte, inclusive na parte da multa qualificada, pois entendo que houve, sim, uma dissimulação da realidade. Inclusive, tentando induzir a administração na forma de registrar na declaração de imposto de renda que estava recebendo mútuo, quando na verdade não era mútuo. A única ressalva em relação ao lançamento eu faço em relação a um valor de R$58 mil que do Banco Itaú, que o contribuinte disse que esse valor ele está na contabilidade, mas foi estornado. Me parece, nas folhas 211 e 212, que traz o extrato do Banco Itaú, no dia, acredito que é novembro, novembro, 23 de novembro de 2007, me pareceu nesse extrato do Banco Itaú que realmente o cheque ele não foi compensado. Não houve a liberação pelo saldo da conta. Então, isso está registrado na contabilidade como um estorno. Então, eu nessa parte, pelo que eu pude apurar, o valor de R$58 mil deveria ser excluído do lançamento, pois o recorrente não teria recebido esse valor. Meu voto, então, eu encaminho meu voto com um provimento, para divergir para um provimento parcial, para excluir do lançamento o valor de R$58 mil. Confirmar só aqui a data. Peraí, o microfone falhou. Para excluir do lançamento. Falou de 58 mil reais. Uhum. Dá para precisar que valor é esse no voto, né? 58 mil reais, queria só confirmar aqui. Tá. É dia 23 do 11 É de depositado. Como é que eu coloco? Depositado? Cheque 7.514. 514 não precisa. 23 do 11. Tá ok. De 11, 23 do 11. 2014. O que é 2014? 23 de 11 de 2014. Não, 2007 é o ano calendário. 2007 é o ano calendário. 2007. Desculpa, eu tô doida aqui. O cheque que é final 14, 7.514. Sim, foi por isso que eu comprei. Tá certo. Isso. Obrigada. Valor do cheque, 58 mil reais. Uhum. Ele foi depositado nessa data, né? Foi depositado, perfeito. Ele consta da planilha do termo de verificação fiscal, anexo 2,
ele consta, folhas 34 dos autos, tem esse cheque. Então, ele faz parte do lançamento. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Só uma coisa, doutor Cleberson, então o senhor está considerando tudo como prolabore. Assim, entende que estaria perfeitamente configurada essa questão do prolabore, inclusive de acordo com o artigo 6 do CTN, por conta dessa desconsideração do mútuo. Não. O recorrente, ele recebeu um valor, recebeu um numerário. A princípio, houve acréscimo patrimonial. Só não teria acréscimo patrimonial se houver alguma isenção ou alguma situação que demonstre que o valor não era dele. Eu não vejo essa situação, doutora Andréia. Inclusive, eu destaquei que em uma das empresas nem houve a prova da devolução do valor. Em 2010, depois da ação fiscal. Da devolução do valor, dos 1.600.000, eu chamei a atenção também que esse valor deveria ser analisado com muita calma na contabilidade pelo próprio montante e a participação percentual como pessoa física na empresa, para verificar que lucro seria esse que permite uma compensação de 1.600.000 num determinado ano, quando a participação societária da pessoa física, é de apenas 0,10%. Ainda a questão, doutor André, da empresa, a que título, qual a finalidade, qual a razão, já que empresa e sócio não se confundem, dela fornecer, entregar dinheiro através de mútuo para os 3 sócios, em valores iguais, periodicidade igual, datas iguais, em várias e várias vezes dessa maneira. Que mútuo é esse? Qual a finalidade? O que traz de ganho para a empresa? O que traz de ganho para a pessoa física é muito óbvio. A pessoa física está tendo dinheiro para se manter, já que não tem renda suficiente declarada, rendimento declarado, para se manter. Para a empresa, a única finalidade que eu vejo de entregar dinheiro e tratar como mútuo é para não pagar tributo sobre parcelas submetidas ao imposto de renda. E, por último, doutor André, é o aspecto que eu digo que, se mantiver o seu voto, nós estaríamos chancelando uma antecipação, uma chamada antecipação de lucro, quando esse lucro pode nem existir ou nunca existir. Lucros de exercícios diversos, ou seja, antecipação de lucro é no próprio exercício. Eu antecipo algo que eu apuro no próprio exercício. Se eu não apurei naquele exercício, eu não posso tratar aquilo como antecipação de lucro. O que está no mútuo, no contrato de mútuo, me parece que a empresa fez esse planejamento ilícito de, se um dia tiver lucro, eu pago. Mas não importa o exercício que teve o lucro. Não importa o exercício. Não importa o que teve lucro. São vários motivos. Meu voto não está limitado a uma questão que isso seria o fato somente de ser uma remuneração pelo trabalho. Eu entendo que sim, é uma retribuição pelo trabalho também. Afinal, não tem nem lucro no período. E a pessoa trabalha como administrador da empresa. E não tem renda declarada para se manter. Nem mesmo aplicação financeira. Rendimento de aplicação financeira. São nesses termos, doutor André. Tá, entendi a sua posição. Com relação ao outro julgamento que teve anteriormente, eu vou fazer apenas um esclarecimento para
poder demonstrar a minha mudança de entendimento. Até porque quando a gente é relator, né, de um processo, a gente acaba vendo com mais profundidade. Concordo perfeitamente, doutor André, nesse aspecto. Inclusive, eu tenho um caso também, do mesmo modo que eu acompanhei o relator há 3 anos atrás, aqui na nossa turma, e analisando como relator, um outro processo semelhante na mesma empresa, eu vejo que a minha decisão naquele momento não foi a melhor. É isso. Ok. Andréia, vai manter seu voto? Sim, mantenho. Tá. Então, Matheus. Por favor, liguem os microfones, todo mundo, que já antecipei. Matheus. Eu mantenho o posicionamento que eu adotei anteriormente, então eu estou de acordo com a divergência, lembrando que os casos aqui são relacionados e também compreendi muito bem as considerações feitas pelo Dr. Kleberson. Quando você acompanha ele, então, por isso R$58.000. Isso. Tá. Pinheiro. Acompanho. A divergência. Perdão, a doutora Andréia, como é que ficou o voto dela? O mesmo. O mesmo? Foi divergente. Não mudou o voto dela, não. Aí. Eu divijo apenas para... Divijo da divergência apenas para excluir também a multa qualificada. Além do providente dos 58 mil, excluir a multa qualificada. Diferentemente do Dr. Kleberson, no relatório fiscal... Provimento para maior extensão. No termo de verificação fiscal, eu não vejo que o fiscal consegue atribuir esse dolo. Aí que dava provimento parcial em maior extensão para excluir a qualificadora da multa. Mas aí tem que falar qual, né? Da maior extensão em relação da voto da André, em relação ao voto do Kleberson, né? Não é isso? Exatamente. Maior extensão em relação ao voto do Dr. Vou ver como é que é isso. Então, eu vou colocar junto lá primeiro o seu, porque foi isso, né? Vamos lá, próximo, Rodrigo. Acompanho o voto do Dr. Raid, que é também para afastamento da multa qualificada. Tá. Raid e Rodrigo. Peraí. Só um minuto, gente, eu tenho que anotar essas coisas. Raid, Rodrigo. André, já foi, André? Acompanho o voto do Dr. Raid também. Também? Também. Tá. E eu acompanho o Kleberson. Então, ficou eu, Kleberson, Pinheiro e Matheus, certo? Então, a maioria. Ok? Então, acordo do colegiado. Peraí que falta incluir o nome do André aqui, 1 minuto antes de eu prolatar o resultado. Rodrigo e André Luiz. Rodrigo e André. Caso colegiado, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento do valor de R$58 mil, cheque 7.514, depositado em 23 de 2007. Vencidos os conselheiros Raid, Rodrigo e André, que davam provimento parcial em maior extensão para excluir a aplicadora da multa. Vencida a conselheira André, relatora, que dava provimento parcial ao recurso para afastar a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Designado. A relatora não exclui também a multa de 150? Não, ela só tirava os valores de pessoa jurídica. Ela derruba tudo, não cai a 150 também? Oi? Como?
Não, é porque eu julguei procedente, né? Não. Presidente, desculpe. Ela caía tudo, Pinheiro. Não, mas a multa qualificada não foi pelo voto de qualidade? Desculpe. Quais os conselheiros que Não, ela caía... tá. Depende do voto da doutora Andréa nesse ponto. A Andréa fez a primeira votação. Vamos colocar dessa forma? Sim. Sim. Não. Vamos colocar a Andréa em primeira votação. Deve haver muito isso no interior. Então, vencida em primeira votação, a conselheira Andréa está afastada do São Serviço Jurídico, certo? Então, foi vencida, Andréa. Então, vai manter o mútuo. A questão agora é só o voto de a multa qualificada. Como é que você vota? Certo. Que eu excluo também. Eu excluo a multa qualificada. Então, aí o resultado é outro. Então, vai dar provimento para o contribuinte. Então, vai ficar o seguinte. Só um minuto, gente, eu preciso de um minuto aqui, tá? Para poder relatar aqui. Aproveitar esse intervalo, eu já retorno rapidamente. Mas eu vou parar a sessão com um passo. 10 minutos, por favor, ou 3 minutos. Gino. É só para mim que o áudio da doutora, que o áudio está cortando, ou o áudio da doutora Miriam está... Para mim também está cortando. Para mim também. O meu agora tá ok? O meu tá cortando? Sim, quando a senhora fala... Então pronto, outra coisa. Achei que era só a internet. Do Cleberson também. Para interromper a gravação? Sim, por favor, Regina, só um minuto.